Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Você é importante para Deus, é importante para esse trabalho, viu? Esse é o primeiro culto, o primeiro vídeo, não o culto, mas o primeiro vídeo de 2025. Quero que você reflete bem nas coisas que aconteceram no 2024 e saiba aproveitar aquilo que foi de bom para você e aquilo que só serve para experiência. Você aproveita isso, tira bastante experiência no que aconteceu e que você possa prosseguir na fé, no amor, na graça, no conhecimento e na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os inscritos desse canal, que vocês sejam bem-aventurados, sejam bem-sucedidos, sejam prósperos. Muita saúde, muita paz, muita alegria, muita resiliência, muita determinação, muita coragem, muita fé e disposição para avançar nessa caminhada. As melhores coisas do reino de Deus para a gente conquistar são aquelas que parecem impossíveis. Quando você conquista, aí você sabe que você tem um Deus do impossível. O nosso Deus, Ele gosta de trabalhar em tudo, mas o principal foco dele é no impossível, para que ele possa confundir aqueles que dizem que são e na verdade não são nada. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que está comigo, que está conosco aqui, o Coluna de Betel. Então tenha um ano cheio de alegria, meu irmão, e nos ajude a fazer esse trabalho nesse ano de 2025. Sejam bem-vindos mais uma vez, você e sua família. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos falando ainda das astutas ciladas do diabo. Abram comigo aí no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. O versículo de número 10, ele diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No capítulo de número 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, abra comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá uma receita, um ensinamento, uma orientação a respeito de como fortalecer o Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui está instruindo o seu servo Timóteo, seu filho na fé, aquele que a substituiu depois que Paulo partiu para o Senhor. Então ele diz assim para Timóteo: Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de mim, tenhas ouvido, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, com o soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por este motivo, tudo suporto por amor
dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que coisa linda, né? A instrução de Paulo aqui a Timóteo. Primeiro ele fala aos amigos de Éfeso para que eles pudessem resistir ou persistir na fé, continuar na fé, para que Satanás não viesse os derrubar, não viesse os atemorizar, não viesse barrá-los na fé, parar na caminhada e deixar de prosseguir naquilo que Deus os chamou para fazer. Então, Paulo está dizendo aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Então, a força do poder de Deus, uma delas é essa que Paulo está dizendo aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim tens ouvido, e o que de mim, através de mim, tens ouvido, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Então, Paulo está dando uma exortação aqui a Timóteo. Timóteo, você precisa encorajar os irmãos da igreja. Paulo já estava deixando o seu episcopado na mão de Timóteo, estava passando o bastão para ele, e Paulo sabia que Deus ia recolher. Então estava encorajando a Timóteo para que ele pudesse prosseguir como Josué fez, como Moisés fez com Josué. E ele disse aqui no versículo 4 um ponto muito interessante: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meu querido, o que Paulo exorta a igreja é que a igreja não fica vacilando com as coisas desse mundo. Não brinque com as coisas desse mundo. Não para na caminhada para dar ouvido às coisas da terra, às coisas desse mundo, às coisas que perecem aqui, as vaidades, as ilusões, porque tudo isso provoca uma separação contra Deus e dá um espaço para o teu inimigo trabalhar contra ti. Nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida. Paulo trata o homem de Deus, Paulo trata o servo fiel, Paulo trata o pregador, Paulo chama o pastor, Paulo chama o apóstolo de soldado em guerra. Por quê? Porque todos os dias nós estamos em guerra e nós temos um inimigo chamado Satanás e seus demônios, que a igreja tem medo até de falar o nome dele. Entra gente aqui no canal e fala: fala mais do diabo que de Deus, e tem medo de ouvir falar do diabo. Queridos, se você tem medo de falar do seu inimigo, então é melhor você se ajuntar a ele, porque não dá para vencer o inimigo sem conhecer ele. Não dá para você enfrentar uma luta com o inimigo. Por isso Paulo está usando aqui o soldado no trabalho, na obra. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Então Paulo mais para frente ele diz aqui assim para os irmãos: olha, sofre pois as aflições, versículo de número 3, sofre pois as aflições como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente o atleta, olha o versículo de número 5 aqui, igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Então veja, queridos, se você está numa guerra e o atleta está correndo, imagina você, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, essa corrida que eles falam de São Silvestre, aí, a última corrida do último dia do ano, do último dia de cada ano, 31 de janeiro.
Então vai aqueles atletas, corredores, né, que vão correr os quilômetros que eles têm para correr até a Paulista. Já pensou, um vai passando na frente, o outro numa rasteira daquele que está na frente e o derruba, ele vai ganhar a batalha? Ele vai ganhar a coroa? Ele vai chegar em primeiro lugar? Pode até chegar, mas ele perde, ele é desclassificado. Por quê? Porque lutou ilegitimamente, foi incorreto, foi imprudente. Então, soldado em serviço não brinca. Esse é o problema da igreja. A displicência dos líderes e a ganância e a cobiça deles levou a igreja de Cristo a estar nessa posição. Satanás gosta disso. Satanás dá o maior valor para isso. Satanás ele não tem pressa de derrubar ninguém. Satanás ele não acende uma fogueira hoje e joga todo mundo aqui dentro, ele não faz nada disso. Ele arma os seus laços, faz as suas arapucas, coloca os seus abismos, põe as suas iscas, prepara os seus celeiros e coloca lá para o crente ir se apoderar. É assim que eles fazem. Eu, quando era jovem, na minha terra natal, eu costumava pegar passarinhos. Então eu fazia aquele celeiro, pegar canários, o galo de campino, o azulão, pegava muito. Então o que eu fazia? Eu fazia aquele celeiro, limpava aquele lugar, colocava geralmente uma tábua ou um lugar bem apropriado ali e colocava todo tipo de ração ali. Quando via, estava forrado de passarinho. Lá não tinha rede, naquele tempo não, há 50 anos atrás. Isso quando eu tinha 10, 8 anos, 10 anos, 11 anos. Então eu armava uma arapuca. Quando eles vinham, só puxava a corda. Ficavam todos presos na arapuca. Satanás, ele trabalha quase igual, só que ele trabalha com o homem, para pegar o homem, para pescar o homem. Ele sabe que a mulher gosta da vaidade, a mulher gosta de ser bonita, a mulher gosta de se arrumar bem, de se vestir bem, ela tem o que chamar a atenção muito mais do que o homem, ela gosta de exibir o seu corpo, a mulher gosta de estar sempre com a pintura diferente, com roupa diferente, e adora ser elogiada por onde ela anda, ela gosta disso. Então ele prepara já as suas emboscadas. O pastor gosta de ser bajulado dentro da igreja. Os irmãos chegam, ei, homem de Deus, e enche a bola dele. Ele gosta disso. Então Satanás já prepara os seus para que ele faça isso. E é isso que a igreja está vivendo hoje. Foi isso que que o diabo preparou para a igreja hoje. O homem que se diz homem de Deus hoje gosta de muito dinheiro. É Assembleia, é Paz e Vida, é Universal, é Renascer, é Batista, é Quadrangular. Não todas, tem algumas exceções. Mas essas igrejas gostam disso. Então Satanás já prepara isso. Faz questão de que vai para lá um membro, ou um homem de grande riqueza, né? E que já deita logo 100 mil assim de oferta. Tem pastores que batem no peito. Aí tem gente aqui que dá 1 milhão de oferta. Eles gostam disso. O que é isso? Isso é o celeiro, a cama que Satanás preparou para jogar para esse camarada. É a isca. E ele foi lá e caiu nisso. É deputado, é vereador, é senador, é ministro, é prefeito, é governador. Tudo isso que eles trouxeram para dentro da igreja, e que se o pastor não é, o filho dele está sendo, o neto está sendo. Tudo isso é o que eles buscaram, tudo isso é as armadilhas do inimigo. E Paulo está dizendo aqui, olha aqui, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. O versículo 5, igualmente o atleta, se não lutar legitimamente. Agora diga para mim, você está dentro da igreja como pastor, como bispo, como apóstolo, como missionário, está usando dessas coisas e está dizendo que você está lutando legitimamente? Você está mentindo, querido. Isso não cabe à igreja de Deus. Isso não convém a santos. Não adianta. Aí você disse, não, mas isso é carne e diabo.
é o que Jesus disse, a cobiça, o 10º mandamento quebrado, o amor do dinheiro, que Paulo vai dizer aqui nessa mesma carta, a raiz de todos os males. E quem é que está por trás disso, senão Satanás? E aí tem gente que tem coragem de dizer que Satanás não existe. Os macumbeiros, por exemplo, alguns macumbeiros, alguns cartomantes, alguns adivinhos, né? Alguns que dá adivinhação, que faz previsão aí, dá previsão do tempo, e do tempo não, desculpa, da vida das pessoas, né? Que faz aí os seus, joga aí seus búzios, vai acontecer isso na vida de fulano, vai morrer ciclano e tal. Eles dizem que não existe Satanás, que Satanás é a própria pessoa. Já falei disso aqui no vídeo anterior. Mas, se não existe Satanás, e se Satanás é a própria pessoa, Cristo veio aqui para salvar Satanás, irmãos? Fala para mim, ô macumbeiro, ô espírita, fala para mim, você. Fala para você mesmo, Cristo veio aqui para salvar Satanás? Se Satanás estava com ele e ele jogou lá embaixo, derrubou aqui embaixo, vencido, destruído, e veio para salvar a igreja, veio para salvar o ser humano. Então Cristo veio para salvar Satanás? Cristo veio para salvar os demônios, o demônio estava com ele, caiu aqui embaixo, e ele veio aqui para salvar os demônios. Ô, amigo, por favor, raciocina. Para de falar essas coisas. Você não tem o que falar? Leia a Bíblia, pede a Deus revelação e fala da revelação divina. Essa sua revelação aí não tem nada a ver com a revelação divina, tá? Tem medo de errar e dizer isso. Você está totalmente equivocado no que você está dizendo, ou totalmente maluco, né? Procura tratamento, porque não tem como o homem ser o diabo, ou melhor, o diabo não existir e os demônios ser os homens. Cristo veio para salvar os homens. O camarada fala um negócio desse, ele chama Jesus de ignorante, chama Jesus de mentiroso, despreza a graça de Deus, joga fora o prêmio da salvação que Jesus deu para todos os homens gratuitamente. Ele está falando isso aqui, ó, nessa mesma carta. Ele joga tudo fora, ele descaracteriza Jesus em todo sentido, menospreza a graça de Deus, desfigura a pessoa de Jesus Cristo, subestima a misericórdia do Senhor e a vida no Espírito. Tudo ele faz. Quando ele diz um negócio desse, que os homens são os demônios. Eu acho que se existe algum homem demônio, esse aí pode ser você, porque eu não sou. E nem o povo é demônio. Agora, esse camarada aqui, ó, que Paulo está dizendo aqui, ó, igualmente o atleta, se não lutar legitimamente, não será coroado. Não tem jeito de ser coroado. Por isso é que a igreja está dessa forma. Quem está na igreja, cuidando da igreja hoje, na maioria? O diabo. É ele que está dando as cartas lá dentro. Ele que está orientando lá dentro. Não adianta. O camarada fala a palavra, prega bonito, ensina a palavra, ensina com uma grande sabedoria, podemos dizer assim, humana, mas vida no Espírito fica longe. Por quê? Porque ele quebra totalmente aquilo que Cristo passou e ensinou à igreja e que Paulo está instruindo aqui o servo dele, Timóteo. Anda por fé, Timóteo. Ensina a palavra com verdade, Timóteo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Você vê pastores por aí nas redes sociais que eles não falam mais da palavra, só da política. Você vê pastores e pastoras, pastora não existe, eu já disse isso e vou dizer sempre que é bíblico. Vai falar com Deus, fala que eu estou falando que não tem pastora. Vai lá e fala para Deus, e se Deus falar para eu parar de falar, eu vou parar. Mas enquanto ele não fizer isso, minha filha, não vou acreditar em você como pastora, como uma serva, como uma mulher de Deus, tudo bem, normal, amém? Como mulher de um pastor, glória a Deus por isso. Mas como pastora ungida, com essa unção de Deus, você não vai receber nunca. Deus não vai contra a sua palavra.
Com o ministério pastoral para você governar, você pode fazer o que você quiser aqui. Cristo não domina sobre isso, é você. Isso é teu, não dele. Então, quando Cristo diz aqui, ó, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, igualmente o atleta tem que andar legitimamente, corretamente, esse é o problema. As igrejas entrou por esse princípio que Satanás gosta. Por quê? Direitos iguais para as mulheres, sim, mas com limites, queridos. Existem limites para a mulher e para as mulheres. Isso dentro da igreja, dentro da religião, ou em qualquer área, existem limites para a mulher. Até onde ela pode ir, até onde pode dar autoridade para ela levar essa autoridade como se fosse um homem. Existe limite. Tem um limite, daí para frente, ela já não pode ir como mulher, porque ela é mulher. E tem que ser respeitada como mulher. E às vezes eu fico observando as coisas no mundo aí, que as mulheres que deveriam levantar-se contra isso, elas não fazem. Quer dizer, essa coisa de igualdade está tomando conta da sociedade, das famílias e da criação divina, que está passando tudo para trás. Está passando tudo para trás. A honra da mulher, ela mesma deveria preservar. Existem músicas, por exemplo, você passa aqui em qualquer lugar, camarada com os carros ligados, sons, e você passa para ouvir as músicas aí. A música que faz mais sucesso é aquela que fala das partes íntimas das mulheres. E olha que tem até gente que gosta, tem até autoridade como político que gosta de fazer isso, de ouvir isso, que apoia isso. Quer dizer, não tem limite a mulher, né? Cadê o respeito? As mulheres de respeito deveriam se levantar e dizer, não tem censura, mas tem o nosso caráter, essas músicas não podem ser tocadas, nós não aceitamos como mulher. Que fale de nós assim. Não, mas está falando, como diz o mundo, das novinhas que está lá nas praças, que está lá nas baladas, não interessa, todas somos mulheres, todas nós somos mulheres, não vamos aceitar isso. O diabo é que gosta disso. Ainda bem que na igreja já não está assim, né? Mas aqueles que estão lá dentro da igreja, quando sai da igreja, como fica? Dentro da igreja, o que você é, pastor? Você é o apóstolo bem sucedido, mas lá fora você toma cervejinha gospel, né? Champanhe gospel, você toma isso, só que você é um bêbado, amigo. Você é um bêbado. Está cheio de bêbado nas igrejas. Então bate aí o teste do bafômetro aí para ver se a cerveja gospel não é acusada. Faz aí para ver. E você toma, pastor. Você é um herege, você é um bêbado. Porque bêbado, você precisa entender que bêbado é aquele que bebe. Você tomou um gole, sei lá, qualquer coisa de bebida alcoólica, né? Um copinho aí de caipirinha, você tomou aí um copinho de cachaça, tomou uma cerveja, foi para o bafômetro, fez o teste do bafômetro, já te acusa como que você bebeu, já está embriagado ao volante, querido. O que representa? Você já é um bêbado. E as pessoas pensam que bêbado é aquele que está caído, aquele é embriagado, querido, aquele é um ébrio. Já ultrapassou o limite. Agora bêbado é todo aquele que bebe alguma coisa. E dentro das igrejas tem isso? Claro, Satanás gosta. E o povo aceita. Por quê? Porque o soldado está brincando no serviço. Paulo está dizendo aqui, está vacilando, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, está embaraçadinho com as coisas dessa vida, perdeu a noção. Deixe que os crentes fiquem do jeito que quiser, veste o que quiser, fale o que quiser, se comporte como que quiser. Satanás gosta disso. Quem ama essas coisas, fazer isso, é Satanás. Por isso que Satanás só marca, só coloca lá suas armadilhas e fica de longe olhando, esperando que a presa dele vai cair lá na armadilha. Ela gosta. É assim que está acontecendo, é isso que está acontecendo. E as pessoas dizem, não tem diabo. Você tem medo do diabo, que você deve para ele, meu querido.
está devendo para Ele. Você está em pecado, está com medo de falar dele. Eu não tenho nada que ser vencido. Eu não tenho nada que ser vencido, não devo nada para Ele. Se eu tenho erros, está diante de Cristo e Cristo sabe quais são. Por isso eu falo dele a tempo e a fora de tempo, que ele é um derrotado, um vencido, um caído. Cristo me diz, pode ir contra ele, quando você quiser e como quiser, porque eu estou contigo. Porque se Cristo não falasse isso, eu jamais me aproximava de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque eu sei que é perigosíssimo. Bobeou, mata, não tem segredo. Eles não brincam, eles não perdem tempo. Eles acham a brecha, vai lá e pega mesmo. Não tem conversa. Mas como Cristo me diz isso, e Satanás sabe disso, então eu vou. Por isso estou dizendo aqui já alguns vídeos sobre as astutas ciladas de Satanás. E isso aqui são as muitas ciladas dentro das igrejas. Às vezes o pastor está preocupado em ensinar o caminho da salvação. O pastor está preocupado, o bispo está preocupado, o apóstolo está preocupado, o missionário está preocupado com como fazer para pagar o programa, como fazer para manter a TV dele no ar. Então ele vem e faz as promessas dele, faz as promessas vazias, queridos, promessas falsas e mentirosas. Mas Deus está fazendo milagre? Está nada. Irmãos, todos os milagres que Cristo diz que ele fez, e até os que ele não fez, ou até os que não foi escrito, mas que ele fez, ele é capaz de fazer a tempo e a fora de tempo a qualquer hora. Basta ter servo na posição e gente que tenha fé para receber. Que tem que ser tudo isso. Mas do jeito que está aí na igreja, eu custo acreditar que esses milagres vêm do Senhor. Às vezes alguns que Cristo faz por causa da fé da pessoa. Cristo não pode operar milagres de curas espirituais vindo dele para a vida de um paciente, de uma pessoa que está lá doente, através daquele pastor. Ele pode fazer por si só, por causa da necessidade daquela pessoa, mas no que depende daquele pastor, daquele apóstolo envolvido na política, mentindo na igreja, Cristo fazer. Cristo não é ignorante, queridos. Cristo é perfeito. Soldado preocupado com isso na guerra vai tomar tiro, rapaz. Não adianta. Soldado na guerra que tira o foco daquela batalha, você vai tomar tiro do inimigo, querido. Não adianta. Satanás vai te acertar. E acertou toda a igreja que está aí. Todas caíram na mão da política, todos caíram na mão das vaidades, todos caíram na mão da ilusão, com algumas exceções. Não tem mais jeito. Ainda que vocês queiram mudar, só vai acontecer se nascer de novo. Não tem mais jeito. Por isso é que Cristo, quando chega na igreja de Efésios, lá em Apocalipse, ele fala para eles: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu faz isso. Tu tem essa obra que é boa, tu tem isso aqui que é bom, eu não desmereço isso. Eu ouvi você fazer tudo isso, eu gostei, e eu gosto de algumas coisas tuas. Está aqui em Apocalipse, no capítulo de número 2. Ele falando aqui, ó. Versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isso, diz: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas, 7 pastores, 7 bispos, ou melhor, 7 pastores, 7 anciões e castiçais de ouro, que é a igreja, que é o templo. Ele diz aqui: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Eu posso dizer isso. Acho mentirosos a todos eles.
apóstolos de Cristo, envolvidos na política, se embaraçado com as coisas desse mundo, com pagar o programa, com fazer isso e aquilo, tirando dinheiro de tudo, vende de tudo na igreja, e dizer que é apóstolo de Cristo, que Cristo opera, mentira, é apóstolo da mentira, é o que Jesus está dizendo aqui, que a igreja de Éfeso rejeitava, e eu rejeito, porque é a realidade. Você pode ter a bagagem que você tiver, mas que aguente o que você quiser, mas posição no Espírito você não tem nada, querido. Você precisa nascer de novo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ele diz aqui, tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrepender. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-eis a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, Efésios, vocês fizeram boas obras, trabalharam bem, tiveram a obra aprovada por mim, gostei, mas tem um detalhe, vocês deixaram o que era bom para seguir as coisas desse mundo. Se vocês não se arrependerem e voltar, o que vocês fez de bom, para mim não interessa, eu vou jogar fora porque eu tenho contra vocês essa obra. Então, meu querido, você pode ter feito 1000 coisas boas. Se você não permanecer nelas e continuar nelas, a visita de Cristo a você vai te jogar fora. E Cristo joga fora mesmo, meu querido. Não adianta você falar, Cristo é misericórdia, Cristo é amor. Cristo é tudo isso. Mas amor sem justiça não existe. A primeira coisa do amor é a justiça. Se ele não tem essas coisas, ele não é amor coisa nenhuma. O amor de Cristo é baseado na justiça, na verdade. Então você está vivendo uma vida de promíscua dentro da igreja, de prostituição, de mentira, de engano, porque prostituição na igreja não é só o sexo não, tá? Então eu posso dizer sem medo de errar e sem medo de acusar. Toda a igreja evangélica, 99% com alguma exceção, hoje está em prostituições. Todos os pastores, todos os apóstolos hoje estão em prostituições contra Deus. Com raras exceções, eu vou repetir. Mas como você pode dizer isso? Por quê? Porque estão andando fora dos princípios da palavra. Não estou falando de uma prostituição sexual. A maioria, marido de uma só mulher, faz bem, viu? Isso é um dever seu, meu, de todos nós. Mas estou falando de prostituição contra a disciplina, contra a verdade, contra a palavra de Deus, contra a obra de Deus, que foi o que fez Efésios. Se prostituiu com as coisas desse mundo, na indisciplina, e o que fez de bom estava desconsiderado. E quem é que promove isso na igreja? Não tem outro a não ser isso aqui que Paulo está dizendo aos Efésios: Satanás. Portanto, meu querido, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele chamou você para uma guerra. Você tem que saber disso, crente. Você tem que saber disso. O dia que você foi chamado para ir para a igreja e que Cristo levou você para aquela igreja ou qualquer igreja, você foi chamado para um campo de batalha. Você não foi chamado para farra. Você não foi chamado para um gospel de farra que está aí hoje. Você não foi chamado para um show gospel. Existe, claro que existe. E para quê? Pergunta para eles. Você foi chamado para ser um guerreiro. Você foi chamado para guerrear. Você entrou numa batalha. Você entrou numa guerra. O mundo espiritual sabe disso. O diabo sabe disso.
No dia que uma pessoa com coração sincero, contrito e quebrantado, que esse Deus não rejeita, chegou e confessou Cristo como seu Salvador e entrou para uma igreja para servir a Deus, deixando tudo para trás, como eu deixei, religião, macumba, feitiçaria, deixando tudo para vir servir a Cristo. Quando ele entrou nesse princípio, ele já entrou sabendo, Satanás já sabe, esse é o nosso inimigo, vamos guerrear contra ele, porque ele vai guerrear contra nós. Você está num campo de batalha, meu querido. Você não está num palco de shows, você não está no auditório de shows, nada disso, para receber os apresentadores, ou melhor, as bandas que vai entrar ali para ser reverenciada por você. Você não está ali para receber o seu ídolo. Você entrou na igreja, não foi para receber os seus ídolos, os deputados, os vereadores, os senadores, os prefeitos, os presidentes, como aquele que saiu aí, porque é tudo igual para mim. Tudo não vale nada no que diz respeito, vida de trabalho, de honra, dignidade a Deus e à sociedade. Nenhum deles. E a mão de Deus não vai poupá-los, vai cobrá-los em breve. E a maioria com a vida, jogando na sepultura. Tenha certeza disso, e essa é a minha oração. Do jeito que está, não vai ficar. Tenha certeza disso. Não vai mesmo. Assim como a igreja, a mesma coisa. Do jeito que ela está, ela não vai ficar. Não vai. É católica, é protestante. Cristo virá. E antes do anticristo assentar seu trono, Cristo tem que fazer uma varredura nas igrejas. Vai cair padre para todo lado, vai cair pastor, apóstolo, vai cair tudo para todo lado. Vai rolar macumbeiro, vai cair político. Cristo vai fazer uma varredura. Vai sacudir tudo. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele é Senhor. Deixa um tempo, a igreja passa por um tempo, vem tribulação, e vindo as tribulações assoladoras, daquelas que falou o profeta Daniel, aí sim, o anticristo entra e faz o seu trabalho. Por quê? Porque ele quer fazer acima de Deus, ele quer fazer acima do Senhor. Vai fazer alguma coisa que vai suprir, passar por cima das obras de Cristo. Isso, supostamente. É uma visão de ótica das pessoas, porque na realidade ninguém supera a Cristo. Não adianta. Nem no inferno, no inferno que eu quero dizer, nas tribulações, nem debaixo da terra, nem em cima da terra, nem nas regiões celestiais, não existe ninguém que supera a Cristo, a Deus o Pai. É insuperável. Ninguém. Seus feitos nunca vai passar os feitos de Cristo, mas ele vai fazer algo que para o povo ele é chamado de Deus, ele é chamado de Senhor, esse anticristo que está para vir. Então, Cristo vai sacudir isso, sim, senhores. Pode aguardar, e vocês verão, não dá para ficar do jeito que está. Então a igreja promíscua, do jeito que está, que nós estamos vendo hoje, não vai ficar assim, queridos. Se vocês estão pensando, apóstolo, que vocês vão continuar assim, e você, pastor, falador vão, que anda falando só de política aí, feito uma cisterna rota, você vai ver o que Deus vai fazer contigo e com todos. E eu preciso ficar na brecha, senão salva para mim também. Esse Cristo não tem moleza com ele, não. Então, ele não vai ficar envergonhado. A palavra dele não vai ser passada para trás. Então você vai para a igreja para assistir shows. Você foi chamada na igreja para adorar, meu querido. Igreja é lugar de louvor a Cristo. Igreja é lugar de adoração. Igreja não é lugar de bancar luxúria. A igreja não é lugar de mulher desfilar de bonitona, de meninas desfilar de modelo, como é que chama? De patricinhas, como disse o mundo por aí. Igreja é lugar de honra a Deus, de humilhação a Deus, de clamor, de busca incessante. Igreja é lugar de batalha. Você foi chamada para um campo de guerra, para um lugar de batalha, para uma guerra contra esse que está aí matando, roubando e destruindo, que é Satanás. Por isso você tem medo de falar dele, tem medo de falar dos demônios. Já foi nos terreiros? Consultou tranca-ruas, Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombagiras? Já consultou elas? Por que tem medo agora no evangelho de falar delas? Por isso que falo delas livremente, porque sei quem eles são. Sei muito bem que não existe pombagira, que não existe mulheres, quer dizer, demônios femininos no reino das trevas. Não existe isso. Emanjá, não existe nada disso. Existe isso que eles colocaram, o homem colocaram, que o diabo colocou para trabalhar, para enganar o homem. Não existe enxumirim, não existe nada disso. Conheço muito bem. Por isso falo desse sujeito livremente e sei que é ele que está dentro da igreja,
destruindo a igreja. E você, dentro da igreja, que entrou para um campo de batalha, está brincando de soldado, você vai tomar bala logo, logo pelo diabo. Não estou falando de bala física que está aí por aí, não, polícia matando e bandido matando, não estou falando disso não. Estou falando de bala aqui no que diz respeito à vida espiritual. Dessas outras eu estou orando para que Deus livre todos nós. Mas estou te falando de batalha com Satanás. E se ele faz isso e derruba, as outras podem vir naturalmente. Porque uma vez na mão de Cristo, uma vez na mão de Satanás, saindo e vindo para as mãos de Cristo, depois saindo da mão de Cristo, voltando para ele de novo, querido, você não tem outra saída. Satanás vai apressar a tirar você desse mundo, porque ele quer levar você com ele. Então se cuide, se prepare, você, igreja, se prepare para servir a Deus, porque soldado não se brinca dentro de uma batalha. Soldado em Cristo Jesus não brinca em serviço, a fim de alegrar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: quem chamou você para a guerra não foi o pastor e nem a placa da igreja. Quem chamou você para a guerra foi Jesus de Nazaré. Quando você decidiu servir a Ele está com você. Vem, igreja, vem para a guerra. Sai desse comodismo, desse mundo mentiroso que está aí. Sai dessas fábulas mentirosas que está dentro da igreja, essas teologias baratas e mentirosas. Não que eu tenha alguma coisa contra a teologia, estou dizendo que tenho contra o que está ensinando os teólogos por aí. Foge deles e vem para a guerra, vem para Cristo e sobe para o céu como guerreiro vencedor. Foi para isso que Deus nos chamou. Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tuas muitas misericórdias. Eu te peço pelos meus irmãos que são assinantes desse canal, que tu enche de graça, de sabedoria, eles deem um ano de paz, de vitória e de conquista, e como bons soldados de Cristo, vençam todas as suas batalhas, vençam os seus inimigos, em todos os sentidos, e que o Senhor os acoberte, e que o Senhor os adote de fé, de amor, e que o Senhor os toma como seus, para ser verdadeiras pedras vivas, para ser verdadeiros instrumentos em tuas mãos, a fim de que esse inimigo, que é Satanás, seja desmascarado, ele e seus demônios, e que nós possamos ser vencedor, porque em ti somos mais do que vencedores. Abra as portas para cada um deles, prospere, traz saúde, traz paz, traz união, traz alegria, traz livramento. Afaste os vícios, afaste o engano, que eles tomem posição de te servir como soldados teus e venham te servir, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado. É a minha oração por todos eles. Quero que o Senhor faça justiça contra a tirania do pecado que está na vida desses pastores, que está na vida desses políticos, meu Deus. Não dá para continuar assim. Só pensa em matar o povo, na fome, no engano. É a vida deles. Faz justiça contra esses tais. Abençoa aqueles que estão dentro da igreja, que estão em cima do muro, que estão indecisos, que estão buscando uma bênção já faz muito tempo, não recebeu de hoje. Abra as portas, Pai, para que eles possam receber e te glorificar. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo vídeo.